Essa aqui é a segunda parte de por que você não deve utilizar double e float nos seus cálculos matemáticos. E nesse vídeo aqui, nós vamos ver a classe Big Decimal em detalhes, seus métodos e construtores, e também algumas dicas de como utilizá-la na prática. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, e se por algum acaso você chegou direto nesse vídeo, eu vou deixar aqui em cima, no final desse vídeo, e aqui embaixo na descrição, um link para a playlist do primeiro vídeo, assim você pode acompanhar lá do comecinho. Vamos embora para o vídeo. Em Java, para fazer cálculos matemáticos complexos, usamos a classe Big Decimal. E com essa classe, nós podemos controlar a quantidade de casas decimais e o arredondamento. E já vamos começar aqui com uma dica super importante. Antes de falar sobre as funcionalidades e a utilização do Big Decimal, quando você for criar as suas entidades de dados com Spring Boot JPA ou com Hibernate, você deve substituir os tipos primitivos float e double por um Big Decimal. Porque todos os frameworks de dados em Java entendem perfeitamente o Big Decimal como um número. Agora, vamos ver em detalhes a utilização do Big Decimal. Então, vem comigo até o final, porque a gente tem algumas pegadinhas que você precisa saber. Primeiro, não devemos criar um Big Decimal direto pelo construtor usando double ou float. Quando você usa o construtor com double ou float, você vai cair no mesmo problema de precisão que a gente teve aqui. Se você for usar o construtor, dê preferência para trabalhar com uma string. Ou use o método valueOf, porque internamente ele converte todo o número informado em uma string antes de criar uma instância do Big Decimal. Agora que nós já criamos uma instância de Big Decimal, para termos a precisão nos cálculos, precisamos setar o número de casas decimais e o tipo de arredondamento. Para isso, nós usamos o método setScale. No primeiro parâmetro, nós colocamos um número com a quantidade de casas decimais. E no segundo parâmetro, o padrão de arredondamento. Para o padrão de arredondamentos, nós usamos um enum chamado Rounding Mode. E esses são os padrões de arredondamentos disponíveis e o seu funcionamento. Acompanhe também um exemplo do arredondamento nos quadros que vão aparecer aqui em cima. Então, vamos lá. Round Mode Up. Aqui, o arredondamento sempre irá para a direção contrária do zero. Ou seja, ele vai arredondar o número para cima. Round Mode Down. Ao contrário do Up, o arredondamento irá sempre para perto do zero, arredondando o número para baixo. Round Mode Ceiling. Nesse arredondamento, se o número for positivo, ele arredonda para cima, o mesmo comportamento do Round Mode Up. E se o número for negativo, ele arredonda para baixo, o mesmo comportamento do Round Mode Down. Round Mode Floor. Exatamente ao contrário do Ceiling. Se o número for positivo, ele arredonda para baixo, mesmo comportamento do Round Mode Down. E se o número for negativo, ele arredonda para cima, mesmo comportamento do Round Mode Up. Round Mode Half Down. Se a próxima casa decimal for menor ou igual a 0,5, arredonda para baixo. Se for maior, arredonda para cima. Round Mode Half Up. Se a próxima casa decimal for maior ou igual a 0,5, arredonda para cima. Se for menor, arredonda para baixo. Round Mode Half Even. Se a casa decimal for menor ou igual a 0,4, arredonda para baixo. Se for maior ou igual a 0,6, arredonda para cima. Mas se for exatamente 0,5, ela sempre vai arredondar para o número par mais próximo. Uma curiosidade sobre o arredondamento half-even é que ele é o arredondamento definido pelo Banco Central do Brasil como sendo o padrão brasileiro para operações financeiras, na norma ABNT 5891. Outro detalhe é que o Banco Central regulariza 4 casas decimais para operações financeiras. Isso pode ser visto na Resolução 4624 de 18 de janeiro de 2018. Então, se você for trabalhar com instituições financeiras, já sabe, half-even e 4 casas decimais. A título de curiosidade, vou deixar um link para ambos os documentos na descrição do vídeo. Agora que você já conhece os modos de arredondamento do Big Decimal, vamos ver as operações matemáticas.
E aqui nós temos uma deficiência do Java como linguagem, que ele não permite operadores para manipulação de classes. Então, para fazer os cálculos com o Big Decimal, não podemos usar os operadores aritméticos. Vamos usar os métodos do Big Decimal. Vamos ver aqui os principais métodos matemáticos disponíveis. Soma é o método add. Subtração é o método subtract. Multiplicação é o método multiply. Todos esses métodos recebem um Big Decimal como parâmetro e retornam um outro Big Decimal como resultado. A divisão é o método divide e é o único que, além de um Big Decimal como parâmetro, também pode receber um modo de arredondamento, para que a operação de divisão já faça o arredondamento que você quiser. A classe Big Decimal também tem métodos para conversão de todos os tipos primitivos, como int value e long value. É importante que, ao converter um Big Decimal para int ou long, a parte fracionária ela será cortada, ou seja, não será feito um arredondamento. Também temos métodos para converter double e float, que seguem o mesmo padrão. Eles são double value e float value. Agora que nós já sabemos fazer operações matemáticas com Big Decimal, precisamos saber como comparar os valores, saber se um valor é maior, menor, igual ou diferente a outro. E para quem chegou até aqui e está prestando atenção, uma observação importante é nunca usar o método equals para verificar se o Big Decimal é igual ao outro. Esse método vai comparar os objetos e não os seus valores. Para comparar valores e saber se eles são diferentes, iguais, menores ou maiores, precisamos usar o método compareTo. Esse método vai retornar -1, 0 e 1, quando for menor, igual ou maior, nessa ordem. À primeira vista parece meio confuso, mas eu costumo fazer aqui é usar o zero como base. Olha só, quando eu uso o zero como base de comparação, é como se o zero fosse o meu segundo número, aquele que eu usei no método para ser comparado. Então, se for menor que zero, quer dizer que o número do parâmetro é menor que o número principal. Se for igual a zero, quer dizer que o número do parâmetro é igual ao número principal. Se for diferente de zero, quer dizer que o número do parâmetro é diferente do número principal. E se for maior que zero, quer dizer que o número do parâmetro é maior que o número principal. Assim fica muito mais fácil, né? E aí você também pode colocar maior ou igual a zero, menor ou igual a zero, fica ao seu critério nesse caso. Olha só, eu passei aqui os principais métodos da classe Big Decimal, mas ela tem um monte de outros. Vou deixar aqui embaixo um link na descrição para a documentação da classe. E lá você vai poder ver todos os outros métodos disponíveis. Agora que já vimos como o Big Decimal funciona, vamos fazer uma calculadora de juros compostos para ver na prática o Big Decimal em ação e, como bônus, vamos usar o Java Desktop com Swing.